Ok, a paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando a nossa live missionária aqui, a nossa prosa missionária, com este atraso tremendo, né? Porque quem faz ao vivo é assim, né? Quem faz ao vivo tem todos esses desafios e outros mais. Mas com a graça de Deus a gente está aqui, está chegando com um pouco de atraso, mas a gente entende que esse momento ele é importantíssimo. Por isso a gente está aqui, realizando então a nossa live, gravando, fazendo aqui tudo aquilo que a gente pode fazer, tá? Porque nós entendemos que esse momento ele é singular para a obra missionária da nossa denominação. Estamos em campanha e nós enfrentamos alguns obstáculos, enfrentamos algumas dificuldades, mas vamos lá, vamos iniciar, que a prosa hoje é boa, a conversa é boa e a gente já estará aqui. Você que aguardou a gente aí, tenho certeza que você não, de maneira nenhuma, vai perder, tá bom? Porque nós temos alguém aqui muito especial para conversar com a gente na nossa prosa. Então, ele é pastor há 28 anos e ele escolheu justamente o sertão pernambucano para servir o Senhor. Ao lado da sua companheira, sua esposa missionária, Esther Dantas, nós queremos convidar então o pastor Irineu Evangelista, pastor na cidade de Salgueiro, o coração de Pernambuco. Seja bem-vindo, pastor Irineu. Olha aí. Consegue me ouvir, pastor? Amém, pastor. Sim, consigo lhe ouvir bem. Que alegria poder receber o casal, receber vocês. Tivemos aí um pouquinho de atraso, por que não? Um grande atraso, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo ao vivo e quem faz ao vivo enfrenta essas coisas mesmo, né? Nós temos algumas dificuldades, inclusive existe aí um pouquinho de latência na nossa live, há um pequeno distanciamento aí de tempo, porém, estamos aqui. E a gente vai, logo de início, começando aqui, porque nós temos algumas perguntas que para nós elas são importantes, a gente quer conhecer esse trabalho, quer conhecer essa obra que está sendo feita aí aqui, no meu caso, né? Aqui no coração de Pernambuco, no sertão pernambucano. Mas, na verdade, gostaria de saber, pastor Irineu, quem é o pastor Irineu? Quem é a missionária Esther? Né? Fala um pouquinho para a gente aí da história de vocês. Conta um pouquinho dessa história. Amém, queridos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Para nós é uma satisfação, uma alegria em poder compartilhar um pouco, né, do nosso trabalho aqui nessa cidade de Salgueiro. E para quem não me conhece, eu sou o pastor Irineu, eu nasci na cidade de Petrolândia, me converti no ano de 1990, exatamente o dia 15 de dezembro de 1990, às 8h46 da noite, né? E graças a Deus, depois de 3 anos convertido, né, conheci minha esposa, noivamos, casamos e estamos aqui. Agora eu vou deixar para que ela apresente-se. Meu nome é Esther Dantas, nasci no lar evangélico, meu pai era pastor, hoje em memória, né? Mas aos 15 anos ele sentiu de Deus de abrir o trabalho congregacional em Serra Talhada. Ele foi um dos fundadores da igreja congregacional em Serra Talhada. E desde então, né, a gente tem trabalhado para o Senhor, tanto eu como meu esposo, e é isso. Então, pastor, nós temos aqui uma foto, pastor, acredito que essa foto aqui é do seu chamado aí do seu ministério. Veja só, nós temos aqui o senhor que está aqui acompanhado com mais 2 irmãos. Nós temos, isso aqui é o quê? O seu batismo? Como é que é isso aqui?
A foto de eu estar ali no Rio é meu batismo, Porque né? o senhor não é de origem congregacional, né? O senhor é de origem É meu congregacional? batismo, como está. Oi? O senhor é de origem congregacional, não? Não, não. Eu fui me converter numa igreja batista, né? Ah, Batista certo. da CBN, também onde me fui ordenado pastor também pela Ormiban, a Ordem de Ministros Batistas Nacionais. Certo. Me diz aqui, E então ali, tá certo. O senhor entrou no ministério, então, quando? O senhor tem 28 anos de ministério, o senhor pastoreou aí o trabalho da onde aqui? Nós temos um trabalho indígena, o senhor foi missionário entre os índios também, é? isso, passei 1 ano e 8 meses na tribo de índio, ou seja, passamos, eu e minha esposa e meus 2 filhos, 1 ano e 8 meses na tribo de índios Pancararus, numa divisa de Pernambuco, Bahia e Alagoas, numa cidade no município de Volta do Mochotó. Hum, 1 ano e 8 meses lá, então, fazendo esse trabalho Trabalho missionário. Aí missionário, tá, e tremendo, tremendo. essas fotos, a igreja, né, Certo. indo de canoa no rio para ir para lá, o batismo dos irmãos, e logo abaixo você vê a reunião com alguns índios, né? Hum, Ali eram nossos cultos, realizávamos cultos debaixo das árvores. pai, então você tem uma E experiência essas larga assim de campo missionário, esse trabalho transcultural, não é? O senhor tem vocês têm uma experiência já bastante grande aí na bagagem, né? Vocês carregam uma experiência transcultural, fazendo um trabalho assim de grande importância, que é esse trabalho de evangelização, trabalho entre povos minoritários. Mas aí, e como é que foi então essa sua chegada ao sertão pernambucano? Mas antes do senhor falar da sua chegada ao sertão pernambucano, eu gostaria de saber por que o sertão de Pernambuco? Por que Salgueiro? Né? Porque essa é uma pergunta que eu acredito que nós queremos entender, é uma pergunta importante, porque nós queremos entender por que escolher justamente a cidade de Salgueiro, por que escolher justamente o sertão pernambucano. Existe carências? Quais são os desafios missionários no sertão pernambucano? Quais são os desafios missionários ali na cidade de Salgueiro? Pois bem, pastor Jonatas, o primeiro motivo é chamado de Deus. Sou sertanejo, natural de uma cidade chamada Petrolândia, banhadas ao Rio São Francisco, cerca de uns 300 quilômetros daqui de Salgueiro, acho, mais ou menos isso. E também rodamos outros estados, Piauí, plantação da igreja, na Paraíba. E então, por que então Pernambuco e exatamente Salgueiro? Um plano piloto do nosso pastor Ismael. Antes de chegar aqui a Salgueiro, nós estávamos em Serra Talhada, onde migrei, né, para a igreja congregacional, né? Minha esposa, ela já sentia saudade do congregacionalismo e após chegarmos em Serra Talhada, comecei a congregar com o presbítero Fredson na cidade de Serra Talhada. E então, claro, sempre crendo na doutrina congregacional, sempre como batista também pregava o calvinismo, essa minha doutrina. E então, um dos motivos que me conquistou o congregacionalismo foi, de fato, a doutrina congregacional. Então, após isso, houve o trâmite, fiz a prova da aliança, e depois de tudo isso concretizado, fui aceito no hall de pastores da aliança. Então, chegamos a abrir um trabalho também na cidade ali de Serra Talhada, no bairro do Vila Bela, e logo após tivemos assim uma conversa com o pastor Ismael, e ele sentiu o desejo, esse plano piloto de expandir, né, o evangelho, o congregacionalismo nos sertões. E então, antes de chegar aqui, nós tivemos, ou seja, eu tive uma experiência de fazer um curso muito importante, que é a Aliança, e aproveito, motivo, incentivo a todo vocacionado fazer, é o CPMA, que foi um norte para mim, né, chegar aqui em Salgueiro.
E antes de chegar aqui, passei 6 meses fazendo esse curso em João Pessoa, onde realmente me abriu muito o leque, a doutrina congregacional, a forma de plantação, como realmente chegar na cidade, independentemente da cultura. Então, foi um norte para nós, né? E chegando aqui em Salgueiro, né, a gente passou, chegamos aqui na realidade para plantação da igreja em novembro, 25 de novembro do ano de 2018. Então, nós chegamos aqui, né, e você está vendo os dados do povo sertanejo, e então esses dados realmente concretizam-se. Então, também estão vendo aí no painel do YouTube, vendo também como foi a minha chegada ali ao lado do meu pastor, meu saudoso pastor Luiz Barbosa, a família. E aqui chegando, né, nós procuramos um local, orientação pelo nosso pastor Ismael, como ele gostaria que começássemos o trabalho. E chegamos, vimos uma casa e eles, eu quero que comece o trabalho no lar, numa casa. Então, chegando aqui, graças a Deus, Deus abriu as portas e abriu essa casa, onde hoje é a igreja, hoje onde é o campo missionário. Nós começamos o trabalho no dia 25 de novembro do ano de 2018. Depois daí, começamos a divulgar o que haveria de acontecer, o projeto missionário, que no ano de 2019, dia 2 de janeiro do ano de 2019, vieram o Dom e cerca de quase 80 ou 90 pessoas fazer o projeto, de fato, valer a pena aqui na cidade de Salgueiro. O pastor, veja só, o senhor que está aí em Salgueiro, nesse coração pernambucano, do sertão de Pernambuco, quais são os desafios vivenciados aí por vocês, culturais? Porque às vezes a gente pensa que tudo é a mesma coisa, mas não é, né? Principalmente para quem está em uma outra região do nosso país, ou quem está talvez até em outro país, não tem noção do que é ser um nordestino, do que é ser um homem do Nordeste, o que é um homem do Nordeste, quais são as características desse povo nordestino, principalmente aí do sertão, desse sertanejo, né? O sertanejo, afinal de contas, ele é fechado, ele é aberto ao evangelho. O sertanejo, ele é voltado para as coisas de Deus ou não? Existe igreja com abundância? Existe trabalho de evangelização aí com abundância no sertão? Ou é como se pensa também, né? É escasso, é seco em relação à mensagem do Evangelho? Qual é a visão que o senhor, que está vivendo essa realidade do sertão pernambucano, qual é a visão que vocês têm? Né? O que é que vocês podem compartilhar para a gente de desafio nordestino, nesse caso de desafio sertanejo, né? Pernambucano, para a gente que está nesse momento assistindo e para aqueles que vão estar assistindo aqui a nossa live? Pois bem, olha, o sertanejo, na realidade, ele é muito desconfiado. O sertanejo, para você conquistar um sertanejo nato, além dele ser desconfiado demasiadamente, ele também é muito idólatra. Então, desafio para você evangelizar um sertanejo é muito grande. Você tem que realmente conquistar, você tem que comer farinha com ele, você tem que falar como ele fala, né, pro modo, para onde, entrar na linguagem dele, compreender ele, respeitar a cultura dele. Então, essas são as estratégias e a direção que o Espírito Santo de Deus nos dá. Então, quando nós conquistamos certa confiança, aí chega o momento da gente falar, de fato, do que é o Evangelho, né? Não ferindo a sua fé, nem muito menos o condenando, mas, como se diz um bom baiano, ou mineiro, né? Comendo pelas beiradas, a gente vai conquistando amizade, conversando, e orando, e orando.
Então, o sertanejo tem essa dificuldade. Quanto à questão da evangelização, é muito escasso, né? A cidade aqui de Salgueiro é uma cidade muito idólatra, a 120 quilômetros de Juazeiro do Norte, onde muitos aqui são devotos do Padre Cícero. Então, é uma cidade que, infelizmente, é atolada na idolatria. E muitos dizem, não venham pregar para mim essa lei de Lutero, porque a minha lei é a única que existe e é a verdadeira, e foi a que Deus deixou. Então, existe uma grande barreira, então tem que pedir realmente uma orientação, discernimento, sabedoria por Deus, de como chegar a evangelizar. Além disso, né, tem também aqui as seitas que, infelizmente, dificultam o evangelho chegar a essas pessoas. Em contrapartida, a graça de Deus, Deus tem povo aqui, Deus quer salvar povo aqui, e nós estamos orando nesse sentido, onde Deus nos envie as pessoas que de fato Ele quer salvar, que realmente Deus tem propósito, os seus eleitos, nós cremos que Deus tem aqui na cidade de Salgueiro. Agora que é muito difícil devido a essas duas barreiras, a idolatria e a dureza também do coração do sertanejo para abrir o coração ao ouvir o Evangelho de Cristo. Pastor, eu entendo. Nós vamos passar aqui, nesse momento, algumas fotos do projeto, né? O projeto que foi realizado pela nossa denominação, o projeto do Dom. Estão aí algumas fotos desse projeto, né? E aqui nós temos também o trabalho pós-projeto, né? Nós temos o trabalho do projeto, a casa onde hoje é uma casa-igreja, na verdade, né? Porque vocês estão localizados funcionando como casa e, ao mesmo tempo, funcionando também como igreja, né? Casa-igreja. Isso. E aqui nós temos um trabalho pós-projeto. Então, depois do projeto, então, o que é que está sendo feito? Quais são os trabalhos que estão sendo realizados? Mais ou menos quantas pessoas, entre adultos e crianças, estão reunidas, estão participando do trabalho aí em Salgueiro? Porque a terra, de fato, ela é seca, né? E parece que o coração do sertanejo, às vezes, também parece que é seco. Porém, nós entendemos que o evangelho é poderoso para quebrar qualquer barreira, mesmo aquelas barreiras que sejam culturais, etc., né? O evangelho tem esse poder. E a graça do evangelho, a graça salvadora do evangelho, alcança a todos, como tem alcançado aí em Salgueiro. E eu gostaria de saber, então, como é que está o trabalho hoje? Como é que está depois do projeto? Como estão? Quantas vidas estão aí já congregando com vocês? O que é que vocês estão fazendo em relação ao trabalho social? Como é que esse trabalho está sendo desenvolvido por vocês? Então, a gente gostaria de ter esse raio-x assim, do que é hoje o campo missionário na cidade de Salgueiro, o campo missionário congregacional da cidade de Salgueiro. Pois bem, o projeto missionário aqui no ano de 2019 foi muito impactante, foi muito maravilhoso, deixaram frutos, e esses frutos, graças a Deus, estamos colhendo, né? Hoje, dia que ainda não acabou, com muita dificuldade, tínhamos muitas crianças, cerca de quase 25, e a pandemia, infelizmente, fez com que elas não viessem mais, e a gente estava fazendo aquele trabalho de formiguinha, indo de casa em casa com as nossas crianças. Dentre elas, naquele período, hoje, são adolescentes ou pré-adolescentes. Então, mesmo assim, fazemos visita. As pessoas que estavam tomando estudos no projeto missionário, continuamos a visitar. Muitas delas desistiram, foram embora, outras não quiseram mais, mas mesmo assim insistimos, né? E graças a Deus, uma irmã que deixou
frutos e ainda hoje produz muito fruto aqui na nossa igreja. É a irmã Patrícia. E hoje também Deus alcançou também seu esposo, fruto do projeto missionário. Glória E a Deus. hoje a gente tem algumas crianças, a gente não pode precisar por fator de que oscila muito, não estamos tendo atividades com as nossas crianças. Mas temos alguns filhos dos nossos irmãos que estão vindo, é a nossa UAEC. Estamos de 15 em 15 dias, começando a trabalhar com ele, orando, passando estudos, discipulando e também ensaiando alguns cânticos para que eles possam começar a entender como é que a igreja congregacional trabalha, né? E eu queria passar para minha esposa para ela falar um pouco sobre o departamento infantil, que é um departamento que, graças a Deus, aqui é muita criança, é criança para valer. Então, nós queremos aproveitar esse momento e quero passar para ela para fazer um apelo a você que está nos ouvindo, a vocês, o Dom, a todos os nossos irmãos, a importância de investir em missões, a importância de investir em crianças. Eu quero passar para ela, ela tem algo de Deus para passar para vocês. Amém. Antes da pandemia, nós tínhamos um trabalho aos sábados com as crianças, onde a gente ensinava a palavra de Deus a elas e logo após a gente ensinava artesanato e dava um lanche para elas, né, para que elas fossem para casa alimentadas. Mas aí, quando começou a pandemia, muitos pais, com medo, né, das crianças serem infectadas, falaram para nós que não iriam, mas aí a gente ia visitar, né? Às vezes não chegava nem a entrar na casa do lado de fora mesmo, falava, orava pelas crianças, pelos pais. Quando eles estavam muito aterrorizados com relação à doença, né? A Covid. Mas aí o nosso projeto, o ano passado, antes da pandemia, era expandir esse trabalho com as crianças. Nós temos um bairro aqui, que é um bairro que é o nosso alvo, que chama-se Alto do Curtume, e aí nós queríamos pegar uma escola lá e começar a trazer outras crianças que não visitavam aqui a igreja, mas que a gente queria alcançar. Mas aí, quando veio a pandemia, a gente foi impedido disso acontecer. Mas eu louvo a Deus que, em meio à pandemia, Deus levantou a irmã Patrícia, que começou a pegar as crianças da rua dela e começou a fazer o cultinho na própria casa dela. Depois, os pais começaram assim não querer deixar as crianças irem com medo, né, da doença, mas o nosso alvo é exatamente esse, é expandir esse trabalho, é alcançar o máximo de crianças possíveis. E eu louvo a Deus que Deus levantou, em meio à pandemia, a irmã Patrícia, Deus falou ao coração dela, né, e ela sentiu a necessidade de se unir, né, junto a mim, porque até então a gente não tinha outra pessoa, só era eu e o pastor Irineu, e Deus levantou ela. Então, nosso desejo é que, cessando a pandemia, a gente possa usar um colégio, né, um colégio que já está em vista, a gente já tem orado, a igreja de Caruaru, o pastor Ismael tem orado, eu creio, porque eu compartilhei com ele sobre esse desejo que Deus colocou no nosso coração, e aí nós estamos esperando que isso aconteça. E a gente também gostaria de já voltar, porque alguns pais já estão deixando as crianças, né, virem à igreja, mas nosso desejo era voltar com o culto infantil. Mas, assim, nós não temos material suficiente,
porque o material que a gente tem é muito pouco e, no caso, seria coletivo para as crianças. Mas o nosso desejo era que cada criança tivesse o seu material para que ela pudesse usar e não usar o do coleguinha. Porque só assim os pais ficariam mais tranquilos nesse sentido, de deixar elas irem. Porque aqui a gente tem, né, a gente usa todo o aparato, o álcool em gel, temos, né, piões, tudo direitinho. Mas nós estamos com essa dificuldade, não temos material suficiente para as crianças, para que a gente retome, né, as aulas com o departamento infantil. Mas, em contrapartida, Deus tem usado o pastor Irineu, porque algumas dessas crianças já, né, em meio à pandemia, já passaram para a pré-adolescência. Então, elas estão vindo de 15 em 15 dias, no sábado, e estão tendo estudo da palavra e louvores e dinâmicas, e Deus tem usado nesse sentido. Mas o nosso desejo com relação ao departamento infantil é material suficiente para que essas crianças retomem as aulas. Até porque quando a gente vai fazer visitas, elas ficam ansiosas e dizendo, quando é que vai voltar? E quando é que vai voltar? E a gente fica com o coraçãozinho apertado, porque no momento a gente não tem como acolher essas crianças. É lamentável. Pois então, pastor, então a gente aproveita e faz um apelo mesmo. Se você foi tocado por Deus, passa a Macedônia, eu digo, passa ao sertão de Salgueiro e ajuda-nos com a sua oração, via o dom, né? Para que essa obra que Deus também confiou a vocês, ela não venha parar. Amém. Né? Para que Deus seja glorificado na vida dessas crianças, que são lindas, Amém. Crianças que têm um futuro promissor, crianças que, de fato, amam a Cristo. Então, eu quero, desde já, fazer esse apelo. Amém. Outro departamento em meio à pandemia, pós-pandemia, possamos dizer, é que está em, graças a Deus, funcionando, é a UAC. A UAC, nós, todas as quintas-feiras, tem uma live de oração, as irmãs participam, né? A UAEC, estamos reiniciando, dando o pontapé, e nas terças-feiras fazemos visitas, quartas-feiras, todas as quartas, temos culto de oração e doutrina, nas quintas-feiras tem a live de oração com as irmãs, com a UAC, sexta-feira também tem assim, feito visita, sábado discipulado com as crianças, ou seja, quando tem as crianças e também os adolescentes de 15 em 15 dias, e no domingo culto solene, né? Então, essas são as nossas atividades e que não podemos parar de forma alguma. Amém. O campo de Salgueiro aqui ainda é pequeno, temos cerca de 28 pessoas, contabilizando com membros e congregados e também crianças, porque criança é gente, irmãos. Alguns dizem que criança não faz parte, criança é gente, criança crê em Cristo, criança dá testemunho de cristã, e nós queremos contar com elas sim, porque elas são gente, são eleitas, são servas e filhas de Deus também. Né? Então, nossos trabalhos aqui, ao momento, está sendo esse. Temos muitos sonhos ainda, temos muito ainda que avançar, né? Mas essa pandemia, infelizmente, nos paralisou por essa questão. Amém. Pastor e missionária, vejam só, nós estamos em campanha nacional de missões. A nossa denominação está realizando uma nossa campanha anual. O DOM, o Departamento de Orientação Missionária, está com um desafio. Esse ano nós estamos dividindo a campanha justamente em etapas. E estamos pensando nesse momento em grupos minoritários. Estamos pensando agora no povo sertanejo. Na semana passada falamos sobre os quilombolas, e agora estamos aqui nessa live, dessa prosa missionária, com vocês que estão aí enfrentando o desafio do sertão pernambucano. E a minha pergunta, pastor e missionária, qual é a importância da campanha nacional de missões para o campo de Salgueiro? É importante? Se não existisse a campanha, como afetaria o campo de Salgueiro? Então, essa campanha
é uma resposta à oração de vocês? Então, mostre para a gente, diga para a gente a importância da campanha nacional de missões, a participação de cada igreja nessa campanha de missões, mesmo em tempo de pandemia, mas nós cremos que Deus tem colocado uma mesa no deserto para o seu povo. Então, qual é a importância dessa campanha, especificamente para este campo que está localizado aí no coração de Pernambuco? Pastor Jonatas, eu não digo só importante, eu digo que é vital para a obra missionária a campanha do dom. É vital, né? E nós louvamos a Deus pela nossa igreja, né, pelo nosso pastor, a segunda igreja, né, congregacional, né, ali em Vila Kennedy, em Caruaru, que também tem essa visão. O DEM, também nós louvamos a Deus pela vida, que também tem assim nos dado, de certa forma, um suporte para que possamos continuar e não nos sentirmos sós, né? E essa campanha que o Dom faz, juntamente com o presidente Jair e toda a equipe, é vital, é de suma importância para o trabalho. Não só aos minoritários, os sertanejos, como um todo, né? E a obra missionária é essa, né? É amando o próximo, é fazendo como nós sentimos o desejo de fazer uma ação social que, de fato, como foi no projeto missionário, impactante, impactou toda a cidade. E aqui a igreja é a igreja dos amarelinhos, que viam aquelas pessoas com fardamento, com a camiseta amarela, e realmente subindo ladeira, descendo ladeira, com brado de vitória, levando o evangelho, e também, claro, não só levando o evangelho, mas também levando alimento, né? Trazendo também a saúde bucal, saúde, né, mental, com psicólogos, com advogados, e foi uma maravilha. Então, nosso desejo é que esse ano continuemos, né? Embora a pandemia possa nos inibir, mas é o nosso sonho, é o nosso desejo, pelo menos uma vez por ano, fazer isso. E eu me recordo muito bem do que o pastor Ismael nos trouxe a palavra. Somos congregacionais, nós não viemos pegar do povo, nós viemos nos dar para o povo. A igreja está vindo para dar para o povo o que o povo precisa, o que o povo quer, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E o evangelho genuíno de Jesus Cristo não é só a libertação da alma no inferno, mas também eu creio em missões, de fato, ela no modo geral, não apenas instantânea, né? Ela precisa também alimentar o corpo físico. Jesus, ele disse para todos sempre pobres e viúvas, e isso seria responsabilidade nossa. Então é vital e importantíssimo a campanha do Dom para missões no sertão, no sudeste, no sul, no Brasil e no mundo. Então, é vital, pastor, é vital. Não tem como você realmente ser salvo e não olhar para a obra missionária, porque quem é salvo, ele olha para a obra missionária e se ver também como missionário e se ver como aqueles que ainda não foram alcançados, como eles estão. Amém. Pastor Irineu, a missionária Esther, foi uma alegria muito grande esse momento de prosa missionária aqui, conhecer um pouco mais de perto. Aliás, eu já conheço o trabalho aí em Salgueiro, porque eu participei aí do projeto missionário, tive a honra, o prazer de participar com vocês aí nesse momento de implantação, no treinamento com os jovens, os projetistas. Então, foi algo impactante. Eu tive uma experiência riquíssima aí em Salgueiro, né? Eu estava junto com o pastor Ismael e Jário naquele momento, e essa experiência ela marcou a minha vida e faz com que eu pense Amém. de maneira diferente, né, sobre o que é o sertanejo, ou quem é o sertanejo. Nós estávamos em uma rua, eu acredito que o pastor Ismael, quando nos estiver vendo e quando ele vê essa live, ele vai poder então lembrar disso, Jário também. Nós estávamos em uma rua e pastor Ismael estava indagando
olhando para a arquitetura de uma igreja católica. Ele estava admirando a arquitetura da igreja e ele ficou indagando qual o nome daquela igreja. Quando de repente, então, uma senhora se adiantou e passou a dizer a quem pertencia a igreja, como era o nome da igreja. E aí começou a contar a história, né? Começou a narrar a história da igreja. O que me impressionou foi o quê? Ela disse: entrem, entrem. Ela abriu a porta da sua casa, nos convidou e começou a prosear com a gente, começou a narrar a história da igreja. E por incrível que pareça, os fundadores daquela igreja, no caso, eram seus familiares, foi o seu bisavô, inclusive, né? E aí mas o que me chamou a atenção foi justamente essa singeleza de coração do sertanejo, porque o sertanejo ele tem a sua porta aberta, né? E consequentemente o coração também. Às vezes a gente pensa que não, mas ele tem a sua porta aberta. Você, quando chega, né, e é simpático, traz a simpatia no rosto, traz a alegria no coração, né? Ele vai dizer: entre. Aí ele lhe dá água, né? Ele já puxa o tamborete, já puxa a cadeira e diz: senta aí. E ali a prosa já começa, a conversa já começa e a oportunidade de se pregar o evangelho. Então o sertanejo é assim, isso marcou muito aí, ele é muito receptivo. Né? Ele é receptível. Ele abre a porta, ele não fecha a porta, ele abre a porta para ouvir, para conversar, para compartilhar uma história e para ouvir também uma história. E com certeza, com a graça de Deus, com a sabedoria do Espírito Santo, então um missionário ele tem a oportunidade de compartilhar a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sertão, por mais seco que ele seja, e por mais difícil que seja, e por maiores que sejam os desafios socioeconômicos do sertão, e podemos dizer também espirituais, nós entendemos que o sertão também está pronto para ouvir o evangelho, né? E ali é terra, o sertão é terra aonde se plantando também se dá, né? Porque a água que há de regar essa terra dura, exausta e muitas vezes seca, é a água do Espírito, é a água do Evangelho, a água da palavra do Senhor. E regando com esta água, com certeza florescerá a mensagem do Evangelho, florescerá a pregação do Evangelho, florescerá a igreja do Senhor, a igreja de sertanejos para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Pastor Ineu, missionário Esté, então, que Deus continue abençoando a vida de vocês, abençoando o ministério de vocês, abençoando a igreja de Salgueiro aí. Eu levo um abraço bem forte aí, em nome do nosso departamento de orientação missionária, em nome do nosso diretor, presbítero Jário, e bem como também nosso presidente nacional, o pastor Ismael, que inclusive também é o pastor da igreja, né? Aí damos em nome deles um abraço bem forte. Muito obrigado. Obrigado, pastor Irineu, pela sua paciência e perseverança, né? Para fazermos esta live, né? Então, precisamos, a nossa fé foi testada, a nossa paciência foi testada, não é verdade? Mas chegamos até aqui, até o final, graças a Deus, tá? Isso prova que como sertanejo, nós precisamos ser perseverantes, né? Na semeadura do evangelho, na verdade, não podemos desistir assim tão fácil. Porque o sertanejo é assim, né? O sertanejo, ele crê muito, ele é cheio de esperança, por incrível que pareça. Tem gente que pensa que não, né? Nas primeiras gotas de água, nas primeiras chuvas que caem sobre a terra, o sertanejo já está com a enxada no ombro e ele já está arando a terra, já está preparando a terra e já está com a semente na mão para plantar. Ele nem sabe se a chuva vai perdurar, né? Ele nem sabe se o inverno vai ser bom, mas ele é cheio de esperança. Ele está com a enxada na mão dizendo: já choveu? Então eu acredito que alguma coisa boa vai vir. E nós precisamos também ter essa mesma perspectiva, né, enquanto ao evangelho. Então devemos acreditar assim mesmo, pastor. Que também grandes coisas Deus faz, Deus está fazendo e Deus fará no sertão aqui do nosso Pernambuco, no sertão do nosso país, né? Em muitas outras áreas
sertanejas, Deus fará grandes coisas. Devemos olhar com essa fé, com essa perspectiva, com essa esperança, sabendo que a mensagem do Evangelho, aonde chega, ela floresce, independente do solo, porque quem faz a obra é o Espírito de Deus. Né? Quem faz a obra é o Senhor. Então, queridos, muito obrigado, pastor Irineu. Que a graça de Deus, em breve estaremos aí de volta, tá? Para a gente poder compartilhar da mensagem do Evangelho, compartilhar outros momentos aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deixa um abraço bem forte aí para os irmãos também podem trazer a sua saudação final aí. Bem, nós queremos agradecer, né, ao Dom, agradecer à Igreja Congregacional em si, pelas ações, pela a confiança, pelo amor. Nós somos gratos, né, primeiramente a Deus e também a todos. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Amém. Eu quero também deixar meu abraço a todos que compõem o Dom, ao nosso pastor Ismael, o presidente da Aliança hoje, também a nossa igreja mãe, enfim, ao senhor também muito obrigado pela paciência para comigo, né? Que Deus continue lhe capacitando dia a dia, cada momento, pastor, e o senhor a simpatia. Parece que o senhor é mais sertanejo do que eu, conhece muito bem o sertanejo, né? E nós louvamos a Deus por sua vida, pelo seu ministério, e rogamos aos irmãos que continuem orando por nós. Estamos aqui, mas não estamos só. Somos uma família para a sua família. Que Deus abençoe e, querendo o Senhor, até uma próxima. Amém, pastor Irineu. Amém, missionária. Que Deus continue com a sua graça abençoando a vida de vocês. Querido, muito obrigado também a você que esteve participando aqui da nossa live, você nessa nossa prosa missionária. Mandamos nosso abraço aí a cada um dos nossos queridos irmãos e pastores que puderam, então, nesse horário um pouquinho avançado, dessa segunda-feira, mas estiveram com a gente conferindo aqui a nossa entrevista, a nossa prosa missionária. Tá bom? A gente volta em outro momento, a gente volta em outra oportunidade, e aí trazendo mais novidade missionária para você, tá bom? Continue conosco. Lembre-se que juntos nós chegaremos muito mais longe, juntos nós fazemos muito mais para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Tenha uma boa noite e que a graça de Deus seja com você hoje e sempre.